Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos muito alegres porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido a nossa rocha e fortaleza, nosso escudo, nosso socorro presente no tempo da tribulação, da angústia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida e nada tem nos faltado, porque a Tua palavra diz que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Isso tem se cumprido na nossa vida, esta verdade tem sido um fato, tem sido uma realidade na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós e nada tem nos faltado. Toda sorte de provisão tem estado sobre a nossa vida e a nossa casa. Neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e que sejamos desafiados nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Amigos, bom, o tema, como eu disse, hoje, coragem. Esse é o nosso tema baseado no livro de Daniel, lá no Velho Testamento. Daniel, lá no capítulo 3. Eu deixei uma pergunta para vocês. Deixei uma pergunta e eu gostaria de interagir nesta manhã em cima desta pergunta. Você é uma pessoa corajosa? Você se considera uma pessoa corajosa? Você pode responder para mim? Você se considera esta pessoa corajosa? Vamos ver. Quero conhecer um pouquinho mais você. Vamos lá. A Lenice disse não. A Paty disse não. A Débora Leal, sim. Ângela Guiar disse sim. O Helder disse sim. A Meire disse não. A Jaque disse sim. Nem sempre, disse a Lena Frias. A Débora disse que não. A Neuza disse às vezes sim, às vezes não. Roberto disse não. A Paula disse mais ou menos. A Daniele disse que é muito corajosa. Cleusa disse que em parte sim. A Marciselli disse que em algumas coisas sim. A Luciane Coferai disse depende da situação. Carlão disse que não. Rosângela disse não. Lincoln sim. Marlene sim. Lúcia nem sempre. TKS Modas disse sim. Stella Márcia disse não, enfim. Então está bem dividida aqui as opiniões. Tem gente que está dizendo que é corajoso ou corajosa, outros dizem que não, e outros dizem que depende da situação, ou às vezes sim, às vezes não. Tá, agora me responda outra pergunta. Me responda outra pergunta, por favor. Me responda o que é ser uma pessoa corajosa. O que é ser uma pessoa corajosa? Você pode me responder? O que é ser uma pessoa corajosa? Qual é o seu entendimento em relação a isso? O que é ser uma pessoa corajosa? Vamos lá. A Deise disse, uma pessoa corajosa é aquela que confia em Deus. O Custódio disse, uma pessoa ousada. A Meire disse que é uma pessoa não ter medo. Corajoso é aquele que não tem medo. A Arivalda disse que enfrenta desafio, né? O que é ser uma pessoa corajosa? O Helder disse, é crer naquele que nos fortalece. A Roseli disse, é enfrentar o medo confiando em Deus. A Duda escreveu, arriscar, não ter medo do novo, confiar em Deus. Eu vou ler aqui para ler mais rápido, né? Não vou citar os nomes para a gente mais rápido. Bom, colocaram enfrentar os medos, mesmo com medo. É aquele que enfrentar sem medo qualquer situação. Confiar que em todos os problemas Deus está ao nosso lado para superarmos. Enfrentar as dificuldades sem medo. Ousada, ter atitudes, ter iniciativa, não ter medo. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. São várias pessoas comentando.
Muito bom, gente. É aceitar um desafio dado a nós. Vamos lá. Enfrentar com segurança, é confiança em Deus. Aquele que mesmo com medo segura na mão de Deus, crê e segue em frente. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, gente. É ter fé em Deus, enfrentar os desafios, não recuar, enfrentar mesmo com medo. Que mais? Estou lendo aqui. Derruba o gigante ou o gigante derruba você. O que é uma pessoa, diga para mim, qual o seu entendimento sobre coragem? O que é ser uma pessoa corajosa? O que é ser uma pessoa corajosa? Olha lá. Maior é o que está em nós. Sempre em frente, sempre com Deus. O que mais? Vamos lá. Muito bom, gente. Ser corajosa é não ser covarde, confiante. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Sempre importante essa participação de vocês aqui no início. Muito bom. Legal. Eu escolhi um texto aqui para a gente pensar junto. Né? É o texto lá de Daniel, como eu mencionei aqui. Se você quiser abrir esse texto, eu vou... o capítulo todo fala da história que nós vamos conversar hoje. Mas eu não vou ler o capítulo todo. Vou ler aqui apenas os primeiros versículos. E depois a gente vai comentando a história. Então, Daniel, no capítulo 3. Se você quiser abrir. Daniel, capítulo 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 60 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. O homem de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. Bom, legal, vamos até aqui. Depois a gente vai comentando mais sobre esse texto aqui, que vai do versículo 1 até o versículo 30. Bom, essa história que a gente vai meditar aqui é uma história maravilhosa, gente. Uma história de coragem, né? De exemplo de coragem. É uma história de gente que viveu de uma maneira tão valente e tão destemida. Essa história fala sobre a vida de 3 jovens. Nós vamos ver esses 3 jovens. E o que é que nós podemos aprender com eles? Lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens que foram lançados na fornalha. O que é que a gente pode aprender com a vida
desses três jovens. Veja, no ano 607 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Israel. E ele levou alguns jovens de lá para serem escravos do Império Persa, o maior império que já tinha existido até então. Ele dominava a região dos Medos, onde hoje é o Iraque, e as terras até o Egito. A sede central do Império Persa era a Babilônia. E foi para essa região que Nabucodonosor levou seus escravos, que eram geralmente jovens fortes, altos, preparados para a batalha. E entre esses jovens estavam três homens de Deus. Até então o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Esses três. Ananias, Misael e Azarias. Apesar de grande e poderoso, o Império Persa, gente, vivia numa crise política que ameaçava dividi-lo. E então, o rei Nabucodonosor, ele teve uma ideia de usar a religião para unir o povo. Olha a ideia dele. Usou a religião para unir o povo. E é muito interessante esse detalhe, porque ao longo da história, muita gente usou a religiosidade. E usa até hoje, inclusive. Usa até hoje, com propósitos políticos. Muita gente usa a religiosidade com propósitos políticos. Nabucodonosor, gente, fez isso. O que ele fez? Ele ergueu uma estátua de ouro, como nós lemos aqui. Uma estátua com 27 metros de altura. E todos deveriam vir para adorar essa estátua. E qual era, na verdade, a sua intenção? Qual que era a intenção de Nabucodonosor? Era unir o império. E o que ele fez? Ele colocou medo nas pessoas, atribuindo poderes sobrenaturais àquela estátua. Mas algo vai sair do seu controle. Porque três jovens valentes, Ananias, como eu disse, Ananias, Misael e Azarias, três jovens valentes e corajosos vão ensinar lições extraordinárias para todos nós nesta manhã. Agora, pensa antes sobre a realidade daqueles jovens. Jovens escravizados, jovens numa terra estranha, tentando se comunicar numa língua diferente. Pergunto para você já foi para algum lugar onde você não entendia a língua, nada da língua que estavam falando? Você já foi para um lugar assim? É horrível, eu já fui. Já imaginou ir para o Japão sem conhecer o idioma? Eu já fui, por exemplo, ao Japão e é assim, uma sensação ruim você não conseguir se comunicar. Você ouve, né, as pessoas conversando, o idioma japonês, lá no idioma do Japão, você não consegue entender absolutamente nada. É assim que esses jovens estavam. Esses jovens estavam numa terra estranha, com uma língua que eles não entendiam. Aqueles três jovens estavam vivendo assim, gente. E além disso, eles foram privados da sua terra natal, da sua cultura, da sua comida, das suas famílias, dos amigos. E ainda para completar, eles perderam seus nomes. Porque os babilônicos passaram a chamar, por exemplo, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Tiveram ainda os seus nomes trocados. Trocaram o nome deles. Vou repetir. Ananias, colocaram o nome dele de Sadraque. Misael se chamou Mesaque. E Azarias de Abidnego. Então, agora os nomes, em vez de serem Ananias, Misael e Azarias, agora eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porém, gente, Deus fez com que aqueles jovens se destacassem entre os escravos e fossem colocados pelo rei como administradores. E aí, alguns astrólogos, movidos por inveja, movidos por um ciúme, eles foram até o rei acusar aqueles jovens. Eles acusaram. Lá no versículo 10,
Veja só, versículo 10, olha só a acusação. Versículo 10 até o versículo 12. Rei, tu emitiste um decreto ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Os fofoqueiros, gente. Os fofoqueiros de plantão. Aqueles três, qual foi o resultado? Aqueles 3 jovens, eles perderam tudo. Perderam tudo. Agora, eles foram denunciados por gente invejosa. E agora eles seriam punidos. Mas uma coisa, gente, ninguém tirou deles. Tem uma coisa que ninguém tirou deles: a fé em Deus e a coragem de viver pelos seus princípios. Ninguém tirou daqueles jovens a fé em Deus e a coragem de viver pelos seus princípios. Agora, a gente fica pensando, né? Como é que isso é possível? Como é que é possível fazer isso sofrendo ameaças? Continuar tendo fé em Deus e coragem de viver pelos princípios que acredita. Como que isso é possível, gente? Né? O que é ser corajoso em um contexto tão cruel assim? Até que ponto eu e você seríamos tão corajosos como estes 3 jovens foram? Num contexto terrível de ameaça, né? E um ambiente de confusão, de problemas. Como é que a gente consegue se manter assim, tão corajoso, com tantas ameaças que eles sofreram? Agora, eu queria ver com vocês nessa manhã algumas atitudes, algumas posturas que estes jovens tiveram, que demonstraram a coragem inteligente de quem tem fé em Deus. Eles tiveram posturas corajosas de quem tem fé em Deus. E a primeira coisa que eu vou deixar, o primeiro aspecto aqui dessa mensagem, né, a primeira atitude é a seguinte: eles assumiram um compromisso com Deus. Número 1, anote aí. Eles assumiram um compromisso com Deus. Gente, isso é ter coragem. Você quer ser uma pessoa de coragem? Assuma um compromisso com Deus. As pessoas têm coragem hoje em dia para fazer muitas coisas, para se envolver com muitas coisas, mas muitas vezes elas têm medo de assumir um compromisso com Deus. Pergunto para você aqui nesta manhã: você já assumiu um compromisso pessoal com o seu Deus? As pessoas têm coragem de fazer tantas coisas. Os seus passeios, vão para as suas baladas, vão fazer tudo quanto é coisa aí que o mundo oferece. E eu pergunto: você tem coragem para tudo isso, mas você tem coragem para assumir um compromisso com Deus? E tem gente que tem coragem para fazer essas coisas, mas tem medo de assumir um compromisso com Deus. O compromisso daqueles jovens, gente, não era com as coisas deste mundo, não. O compromisso daqueles jovens era com Deus. Eles tinham consciência do poder de Deus. E por isso eles não se curvavam e não se curvaram diante daquela estátua. Nem se submeteram à ordem do rei. Eles sabiam, como diz o versículo 17, eles sabiam: o nosso Deus é capaz de nos livrar. É o que eles diziam. Eles sabiam que Deus era capaz de livrar. E eu pergunto para você: você crê que o Deus que nós adoramos é capaz de nos livrar de qualquer coisa? Você crê? Você crê que para Deus nada é impossível? Você crê que Deus pode agir na tua casa hoje? Você crê que Deus pode agir na tua história? E que Ele quer morar no teu coração? Você crê nisso?
Aqueles 3 jovens, eles acreditavam que Deus poderia livrá-los daquela fornalha. Mas eles diziam algo corajoso. Eles diziam, se Ele quiser, se Deus quiser. Eles acreditavam que Deus podia livrá-los da fornalha. Mas eles eram corajosos de dizer assim, se Deus quiser. É impressionante o compromisso daqueles jovens com Deus. Se Ele quiser. O que significa isso? Em outras palavras, aqueles jovens estavam dizendo o seguinte, independentemente se Deus nos livrar da morte ou não, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele. Nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. É isso que eles estavam dizendo. Nós não vamos adorar a nenhum Deus falso. Não vamos adorar nenhum Deus mentiroso. Nós vamos permanecer firmes. Quantas pessoas frequentam hoje as igrejas, mas com aquela fé condicionada, né, gente? Com uma fé condicionada. Ou seja, se Deus me abençoar, tem o se, né? É uma condição. Se Deus me abençoar, se eu receber a bênção, se eu receber o milagre, se eu prosperar na minha vida. Tem gente que vai para a igreja apenas para receber. São pessoas que não têm compromisso com Deus. São pessoas que querem a bênção, mas não querem ter uma relação com quem abençoa. E quando não recebem aquilo que procuravam, o que eles fazem? Culpam a igreja, dizem que é o pastor que não está com nada, dizem que é o pastor que não tem unção, dizem que o pastor e a igreja não têm poder, né? Se retiram, vivem pulando de igreja em igreja. É assim ou não é? E na verdade, essas pessoas não têm um compromisso com o Senhor. Mas elas querem o quê? Elas querem apenas prosperidade material, enriquecimento e milagres. É isso que as pessoas buscam hoje. E é muito triste, eu vou dizer para vocês que uma grande parte de membros das nossas igrejas, hoje, elas estão lá para isso. Por causa de prosperidade material, enriquecimento e milagres. É milagre disso, é milagre daquilo, é bênção disso, é bênção daquilo. Não é porque elas têm um compromisso real com Cristo. E é por isso que muita gente vive pulando de galho em galho e não cria raízes em lugar nenhum. Não cria uma raiz em lugar nenhum. Porque ela vai para uma comunidade, ela vai para uma igreja. E se lá ela não consegue o que ela quer, se lá não funciona, a bênção não chega, o que ela está esperando, o milagre que ela busca não acontece, então ela vai tentar esse milagre em outra igreja. E assim, pula de galho em galho, porque o compromisso dessa pessoa é com a bênção. A relação que essa pessoa tem é com a bênção, e não com quem abençoa. Esse é o quadro, gente, do que nós temos visto dentro das nossas igrejas. Vocês sabem, eu sou pastor e vejo muito isso acontecendo. É gente que entra, é gente que sai, é gente que você não entende, você fala, meu Deus do céu, que loucura é isso, né? Que loucura. É muito triste. Mas aqueles jovens, eles disseram assim, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, ainda assim, nós não nos dobraremos diante da estátua construída por Nabucodonosor. Nós não vamos nos dobrar. Se Ele abençoar, se Ele quiser nos abençoar, Ele pode. Se Ele também não quiser nos abençoar, ok, Ele também pode não abençoar. Mas de qualquer maneira, nós não vamos nos curvar diante das propostas deste mundo. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. É justamente isso. Eles eram pessoas de compromisso com Deus. Você é hoje, pense nisso. Reflita. Você é uma pessoa de compromisso com Deus. Você tem compromisso com o Deus das bênçãos ou você tem compromisso com as bênçãos de Deus? Que tem diferença. Eu vou repetir. O seu compromisso é com o Deus das bênçãos ou com as bênçãos de Deus?
o seu compromisso é com as bênçãos de Deus? Pense nisso, reflita. Como disse aqui a Cristiane Tomazini, eu concordo, é o que muitas igrejas têm pregado. Infelizmente, né, as igrejas muitas vezes pregam isso e alimentam esse tipo de situação nas igrejas, né? Alimentam, vira um vício louco das pessoas correrem atrás de bênção. Infelizmente é isso que tem acontecido. Muitas vezes o culpado disso são os pastores, que em vez de ensinarem as pessoas a terem um compromisso com Deus, ensinam elas a terem um compromisso com as bênçãos de Deus, a correrem atrás das bênçãos de Deus. As pessoas acabam aprendendo isso, e é tão triste. É tão triste, tem razão, ô Cris. É tão triste. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui nessa manhã. Qual que é a primeira lição? Eles assumiram um compromisso com Deus. Eles assumiram um compromisso com Deus. Segunda lição que a gente aprende nessa história. Eles assumiram sua fé diante da sociedade. Eles assumiram a sua fé diante da sociedade. Veja, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam convictos. Eles disseram lá no versículo 18, quer ver o que eles disseram no versículo 18? Olha lá. Versículo 18. Eles dizem assim: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Veja, diante dessa decisão deles, eles tomaram uma decisão, estavam convictos. Nabucodonosor ficou irado. Ele ficou irado e ele disse assim: como é que pode esses 3 homens não acatarem a minha autoridade e ainda me desafiarem? Como pode? E aí ele mandou chamar os 3 no palácio, e quando eles chegaram, Nabucodonosor os questionou, dizendo o seguinte: vocês não me obedeceram, mas eu vou dar uma chance para vocês. Quando vocês ouvirem a música, quando tocar os instrumentos, adorem. Porque senão, já sabe. Mas os jovens estavam totalmente convictos da sua fé e do que eles deviam fazer. E eles olharam para o rei e eles disseram: rei, nós não adoraremos a tua estátua. Nós não adoraremos a tua estátua. Sabe, meus amigos, nós aqui, eu e você, também devemos dizer isso. Nós devemos dizer hoje: nós não adoraremos nenhuma estátua que o mundo tem levantado na nossa presença, porque nós só adoraremos ao Senhor Deus dos céus e da terra, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba que nós não adoraremos a estátua da mentira, não adoraremos a estátua da fama, não adoraremos a estátua do engano, da prostituição, não adoraremos a estátua do dinheiro, do pecado. É isso que nós deveríamos falar, meus amigos. Esse é o compromisso que nós deveríamos ter. Outra coisa muito interessante nessa história é que eles não mentiram. Eles não entraram, gente, num jogo político, sabe? Dizendo: não foi bem assim que eu disse, não foi bem assim que a gente disse. Eu acho que entenderam errado. Quem levou para você, rei, entendeu errado. Não foi bem assim. Não foi isso que aconteceu, não. Você já viu isso acontecendo? Tem gente que faz isso, né? A pessoa fala e se esconde. Covarde. Ela tem medo. E ela diz assim: não foi isso que eu falei. Você está interpretando errado. Você deve conhecer gente assim. Mas estes jovens, eles não se omitiram e nem mentiram. Não se omitiram e nem mentiram. Mas eles assumiram a sua fé diante de todos. E eles disseram o seguinte: nós não cremos desta forma. Nós não vamos nos dobrar. Eu pergunto para você: você tem agido assim com os teus amigos quando eles oferecem alguma coisa para você? Vamos encher a cara na balada porque é legal. O que é que você responde?
Você diz como esses jovens: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me dobrar a isso. É assim que você se posiciona? É desta forma? Quando alguém quer fazer algo ilícito e convida você para participar, você é capaz de dizer assim: olha, eu não creio desta forma, e a isso eu não me dobro? Você tem feito isso? Sabe, gente, o mundo está precisando de gente que assuma a sua fé desta forma. Na empresa, na universidade, em casa, na igreja, seja onde você estiver, com pastor ou sem pastor, com alguém por perto ou sem ninguém perto, né? Com alguém próximo a você ou sozinho, mas que assuma a sua fé e diante da sociedade diga: eu sou de Jesus e ponto final. Eu sou dele. Eu não vou me dobrar isso, não vou fazer determinadas coisas porque eu sou de Jesus. Porque eu amo Jesus. Tem uma frase muito polêmica do Santo Agostinho, uma frase muito polêmica, que as pessoas não entendem, é uma frase muito boa. Ele diz assim: ame a Deus e faça o que quiser. Você acha que essa frase está correta ou está errada? Me responda. Ame a Deus e faça o que quiser. Vamos lá. Me responda aqui, eu quero saber se você acha que essa frase está correta ou está errada. Ame a Deus e faça o que quiser. Eu quero ver a sua opinião aqui. Essa frase está correta? Ame a Deus e faça o que quiser. Alexandra disse super errada. O Custódio disse correta. Fernanda disse errada. Correta. Vamos lá. Ame a Deus e faça o que quiser. É uma frase correta ou errada? Neuza disse errada. Helder disse errada. Vera Lúcia está correta. Boa, vamos lá, gente. Vamos participando. Muito legal. As opiniões estão divididas. A Kátia disse corretíssima. Ame a Deus e faça o que quiser. Vamos lá. Ame a Deus e faça o que quiser. Uma frase do Santo Agostinho. Essa frase está certa ou está errada? Eu vou explicar para vocês. Gente, a frase está corretíssima. É uma frase, eu sei que dá polêmica, mas ela está muito correta. Por quê? Vamos pensar na frase. Ame a Deus e faça o que quiser. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, faça o que você quiser. E aí? O que você acha disso? O que você pensa a respeito disso? Amigos, quem ama não faz. Quem ama não faz. Por que ama? Por que eu não faço? Porque eu amo. Eu posso, por exemplo, eu posso agredir alguém agora, nesse momento. Eu posso sair na rua e vai lá e... Eu posso. Se eu quiser, eu posso. Mas por que eu não faço? Porque eu amo a Deus, está errado fazer isso. Como é que eu vou agredir alguém? Se eu quiser me jogar na frente de um caminhão, eu posso ou não posso? Se eu quiser me jogar na frente de um caminhão, posso. Se eu quiser, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Se eu quiser, vou usar droga. Se eu quiser, eu posso ou não posso? Eu posso fazer tudo, mas por que eu não faço determinadas coisas na minha vida? Por quê? É porque a religião manda não fazer? Se você pensa assim, tem coisa errada na sua vida. A gente não faz, não é porque a religião impõe. Não, porque a minha religião diz que eu não tenho que fazer determinadas coisas. Não, não é isso, meu amigo, você está errado. Por que a gente não faz? A gente não faz porque a gente ama a Deus. Quem ama, não faz. Quem ama, guarde o que eu vou dizer. Quem ama, abre mão de alguma coisa em nome do amor.
Eu vou abrir mão de determinados prazeres desta vida porque eu amo a Deus. Então faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Porque se você realmente ama a Deus, você não vai fazer coisas que vai desagradá-lo. Porque você ama a Deus. Entende a frase? Então a frase está super correta. Embora assim de primeira, ela é polêmica, claro. Dá a impressão que assim, está liberado, tá? Faz o que quiser, o que dá na cabeça. Mas é isso. Por isso que tem a primeira parte da frase. Ame a Deus. E aí você faz o que quiser. Porque se você amar a Deus, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Você não vai sair fazendo o que dá na sua cabeça. Sem controle. Você entende isso? Você entende? Você vai querer realizar a vontade de Deus para a sua vida. Então a gente precisa de gente hoje que diga isso como esses camaradas. Não, eu não vou me curvar. Eles poderiam se curvar ou não? Ame a Deus e faça o que quiser. Ué, eu amo a Deus e vou fazer o que eu quero. Eles poderiam se curvar, mas eles não fizeram por quê? Porque eles amam a Deus. E nós precisamos ter a coragem de, diante das coisas que o mundo oferece pra gente, a dizer, não, não vou fazer. Por que você não vai fazer? Não, eu não vou fazer porque eu amo a Deus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, minha vida pertence a Ele. Eu abro mão. Ah, mas é gostoso, é bom. Pois é, eu sei que é bom, eu sei que é gostoso, mas eu abro mão disso para agradar a Deus. Eu vou abrir mão dessas coisas. Mas você pode fazer o que quiser. Pois é, eu sei que eu posso fazer o que eu quero. Mas eu vou abrir mão de determinadas coisas na minha vida porque eu quero agradar a Deus, o coração de Deus. Porque eu amo a Deus. Sabe que jamais eu e você, meus amigos, nos omitamos de confessar a nossa fé no Senhor Jesus. Amém, gente? Espero que vocês tenham entendido. E vamos lá. E o terceiro aspecto para a gente caminhar para o final aqui? Qual é a terceira lição dessa história? A terceira lição é a seguinte. Eles assumiram as consequências das suas escolhas. Eles assumiram as consequências das suas escolhas. Veja, amigos, todos os dias eu e você fazemos escolhas. E todas as escolhas que eu e você fazemos têm consequências. Por causa da decisão que eles tomaram, aqueles jovens seriam jogados agora numa fornalha, no fogo. E Nabucodonosor estava tão furioso, gente, mas tão furioso que no versículo 19, ele mandou aquecer a fornalha, diz o texto, 7 vezes mais do que o costume. De tão furioso que ele ficou. E quando os soldados foram atirar aqueles 3 jovens na fornalha, as chamas estavam tão quentes, mas tão quentes que mataram os próprios soldados. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que haviam perdido tudo na vida, gente, que fizeram a escolha de não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor porque eles amavam a Deus, como eu disse agora há pouco, eles foram parar lá dentro da fornalha. Eles abriram mão das coisas deste mundo, de adorar a outras coisas, outros deuses, e eles sofreram consequências. Foram parar dentro da fornalha. Aí você pergunta assim para mim, nesta manhã, mas Ronaldo, como é que gente fiel a Deus, gente fiel à igreja, gente que ama a Deus, gente de coração bom, gente assim vai parar dentro de uma fornalha? Como? Como? Não é uma coisa estranha, gente? A gente pensa assim, poxa, mas eles eram tão fiéis, por que Deus não livrou eles de ir para a fornalha? Por quê? Porque é o seguinte, amigos, como nós sabemos, a escola que mais nos ensina nesta vida é a escola do deserto. É a escola da fornalha, gente. O apóstolo Pedro, ele disse que a nossa fé será provada pelo fogo. A sua fé será provada pelo fogo. Sabia disso? Sabia disso? Então entenda que se você é crente e confessa Jesus como o Senhor da sua vida, você não escapa da fornalha. Não escapa.
Nós não escapamos de gente nos perseguindo. Nós não escapamos de gente difamando a nossa vida, atacando a nossa família. Isso faz parte. Mas é na fornalha que Deus vai nos lapidar e nos ensinar. Ele vai nos levar ao pó, para que nós aprendamos a confiar nele. Mas ele também vai nos dar vitória. Gente, a fé é provada no fogo. Deus faz isso para nos fortalecer e purificar. O fogo faz isso. O fogo purifica, gente. O fogo purifica o ouro. Nós temos que fazer um compromisso com Deus e assumir as nossas escolhas. Nós não podemos nos acovardar. Tem gente que assume um compromisso e depois quer abandonar. Faz um voto e quer desistir. Tem muita gente assim. Outra coisa que estes jovens assumiram foi que o futuro deles estava nas mãos de Deus. Sim, isso que é ter coragem, gente. Você quer ser uma pessoa corajosa? Isso é ter coragem. Os três ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três unidos, uma das imagens mais lindas do Velho Testamento do que é ser igreja. Aquele pequeno grupo ali, os três, né? Aquela pequena célula, pequeno grupo, compartilhando um com o outro o mesmo Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, juntos, dentro da fornalha. E agora, quais foram os resultados? Veja, quais foram os resultados? Anote aí os resultados das atitudes destes homens. Quais foram os resultados, gente? Vamos lá. Primeiro, Deus honrou a vida deles e os livrou. Deus honrou a vida daqueles jovens e os livrou. Versículo 24 e 25 diz assim, olha só o que acontece, gente. Versículo 24, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Que cena, hein? Quem era aquele quarto homem? Dizem alguns teólogos que essa é uma das aparições de Jesus no Velho Testamento. Alguns teólogos dizem isso. Até porque o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, anote aí Colossenses 1, 15 a 17, Paulo diz assim que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. É em Jesus, gente. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus é, antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus então não surgiu em Maria. Ele já existia antes da fundação do mundo. Claro que depois ele foi concebido por Maria, óbvio. Mas ele já existia. Antes da fundação do mundo, ele estava na criação, como diz Paulo. Ele estava então dentro daquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja Deus. O fogo não queimou o corpo daqueles 3 jovens. O fogo queimou apenas as cordas que amarravam aqueles jovens. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, a única coisa que Deus quer queimar na sua vida são as cordas que te prendem. Deus permite você passar pela fornalha, pela crise, pelo problema, pela dificuldade. Mas não é para destruir você. É para queimar as cordas que estão amarrando a tua vida e te abençoar. E a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 4, que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, diz o salmista. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Creia nisso. Então, meus amigos, quais foram os resultados? Primeiro, Deus honrou a vida deles e os livrou.
O segundo resultado, Deus fez deles testemunhas do seu poder. Deus fez deles testemunhas do seu poder. Quando Nabucodonosor viu o que aconteceu, ele chamou os jovens para fora da fornalha e mandou verificar o milagre que tinha acontecido. Eles examinaram os 3 jovens e não encontraram nem cheiro de fumaça. Interessante isso. Nem cheiro de fumaça. Normalmente a fumaça fica impregnada na gente, né? Fica muito impregnada. E Nabucodonosor então entendeu quem era Deus. E ele proclamou, lá no versículo 29, dizendo o seguinte: nessa terra ninguém vai adorar outro Deus, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando você for fiel, quando você tiver coragem e colocar a tua vida no altar, deixar Deus queimar as cordas, estiver com o Senhor, Deus vai honrar tanto a tua vida, mas tanto a tua vida, que vai fazer dela um testemunho, um vaso de honra para a glória do nome de Jesus. Deus vai te usar poderosamente. Deus fez deles testemunhas do seu poder. E o outro resultado, o terceiro resultado, se você quiser anotar, Deus os abençoou e os prosperou. Deus os abençoou e os prosperou. Gente, Deus abençoou aqueles jovens através de Nabucodonosor. No versículo 30, diz o seguinte: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego, as melhores posições na província da Babilônia. Eles foram promovidos. Deus os abençoou, os prosperou, eles foram fiéis a Deus. É aquilo que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você vê, primeiro é o reino de Deus, é o nosso compromisso com Deus, e as demais coisas surgem, nos são acrescentadas. Percebe isso? Tem gente indo pelo caminho mais difícil, indo direto à bênção. Não, esse é o caminho mais desgastante e perigoso. Mas o caminho melhor, mais fácil, é o compromisso com Deus. É o reino de Deus e a sua justiça. E o resultado, sabe qual é? É que as bênçãos de Deus te alcançarão. Elas correrão atrás de você. Você não vai precisar correr atrás da bênção. Elas que vão correr atrás de você. Foi o que aconteceu com Daniel. Foi o que aconteceu, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. No livro aqui que nós lemos de Daniel, capítulo 3. Veja que o rei agora os colocou acima de todos naquela província da Pérsia. Porque aqueles jovens comprometidos e corajosos, eles foram fiéis a Deus. E Deus concedeu a eles vitória. Deus nunca disse que você não vai entrar numa fornalha. Deus nunca prometeu isso. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Deus nunca prometeu que nós não vamos passar por dificuldades, não iremos entrar na fornalha. Mas uma coisa é verdade: Ele nos dá a certeza da presença dEle conosco. Ele nos dá a certeza da presença dEle conosco dentro da fornalha. Como aconteceu aqui com esses 3 jovens. Ele estava lá, Ele se fez presente. E Ele quer queimar hoje as cordas. Vai queimar as cordas. Ele quer que você seja corajoso. Ele quer te abençoar. E eu quero concluir essa mensagem para orarmos nesta manhã. Quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: que no reino de Deus não há lugar para covardes. Não há lugar para covardes. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas corajosas, amigos, que fizeram um compromisso com Deus. Gente que assumiu a sua fé diante de todo mundo e deram um novo sentido à vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pressões que enfrentariam. Gente de compromisso com Deus. E eu pergunto para você aqui hoje: você se sente hoje como? Encorajado ou desencorajado? Você hoje está pensando em largar tudo? Como é que está a situação da sua vida hoje?
Está pensando em largar tudo? Abandonar a fé? Chutar o balde? Você hoje precisa de coragem para prosseguir, para seguir em frente e avançar na vida? O que está prendendo você? De repente são os traumas complexos, pecados, situações na sua vida que não foram resolvidas. São cordas que estão te prendendo, situações que não foram acertadas na sua vida. O que é que não foi acertado e que está te prendendo ainda e que você não consegue prosseguir? Hein? De repente um relacionamento errado, uma situação com seus familiares, algo que não está resolvido e hoje isso te prende. Você está preso em sentimentos terríveis como amargura, ódio, raiva, sentimentos de vingança. O que é que hoje está te prendendo? Você precisa de coragem para prosseguir em frente e avançar na sua vida? Hein? Eu declaro, meus irmãos, eu declaro que hoje o Espírito Santo de Deus te renovará e te encherá de coragem. Ouse nesta manhã, ouse então fazer um compromisso com Deus. Permaneça firme e fiel, mesmo dentro da fornalha. E você vai ver o milagre que Deus fará na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E eu vou orar por você nesta manhã. Quero orar por você nesta manhã. Quais são as cordas que te prendem? E que hoje você precisa de coragem para avançar, para se libertar dessas cordas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu carinho, pela tua bondade. Eu te agradeço porque tu és Deus. Tu és o nosso pastor, nosso Senhor. Pai, tantas pessoas estão aqui que estão presas, amarradas, cordas que amarram pessoas, de vícios, medos, incertezas. Pai, tanta gente vivendo um tempo tão difícil, estão numa fornalha, estão dentro de uma fornalha, vivendo dificuldades. Pessoas que estão amarradas pela amargura, pelo ódio, pela vingança. Pessoas que foram enganadas, foram traídas. Senhor, liberta hoje. Liberta. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Liberta hoje essas pessoas dessas amarras, queima essas cordas que estão amarrando as pessoas, impedindo elas de avançar. Seja o que for, pessoas que carregam consigo traumas complexos. Oh Pai, rejeição, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo hoje invada cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa, onde estiver, seja no carro, na empresa, no trabalho, na faculdade, onde estiver, que o Teu Espírito Santo toque este coração agora, invada este ambiente agora, em nome de Jesus, e que estas pessoas sejam libertas hoje, de todas as cordas que estão amarrando, impedindo elas de avançarem. Não permita o engano do diabo, Senhor. O diabo querendo amarrar pessoas, porque ele veio com uma missão. A missão do diabo é um engano, é roubar, é matar e destruir. É isso que ele deseja fazer. Portanto, que aqueles que estão presos em cadeias sejam agora libertos, cadeias de vícios, sejam libertos. Em nome de Jesus. Oh Pai, estão presos a medos, temores, angústias, depressão. Seja agora
desfeito tudo isso em nome do Senhor Jesus, e os meus irmãos recebam libertação completa. Sejam libertos nesta manhã, no poder do nome de Jesus, porque no nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, é poderoso. Nós declaramos, Pai, que nós não nos curvaremos diante de nenhuma estátua que o mundo oferece, de propostas que o mundo oferece. Nós nos curvaremos apenas diante do Senhor. O nosso compromisso é com o Senhor e com o teu reino, porque nós entendemos hoje que se tivermos o compromisso com o Senhor, com o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós entendemos isso e nós queremos manter este compromisso com o Senhor, com a tua igreja. Oh Pai, com aquilo que o Senhor ama, com aquilo que o Senhor valoriza. Coloca isso muito forte dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu oro, eu te agradeço porque eu sei que tu és fiel. E eu sei que tu és um Deus que quebra todas as cadeias. Tu és um Deus que derruba muralhas e fortalezas. Tu és tremendo, maravilhoso. E nós cremos no teu nome. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelos desafios que recebemos. E obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco, mesmo na fornalha. O Senhor se faz presente. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos e te louvamos. Amém.